O cheiro do uísque mais caro me queimou as narinas, enquanto ele encharcava minha camisa branca do uniforme, tornando o tecido translúcido contra minha pele em um flash de humilhação. Cubos de gelo tilintaram no chão ao redor dos meus pés, derretendo em pequenas poças que refletiam as fracas lâmpadas, Edison, penduradas no teto de tijolos expostos do Magnífico. O tempo desacelerou enquanto gargalhadas irrompiam da mesa 7. 4 homens em ternos sob medida, seus relógios Rolex cintilando enquanto levantavam as bebidas restantes em brindes de escárnio. Fiquei paralisada, a humilhação queimando mais quente do que o álcool que escorria pela minha roupa. Parece que você precisa de um trago, Gracinha, sibilou o que havia atirado o copo, algum tipo de engomadinho da Faria Lima com dinheiro de mais e decência de menos. Seus amigos uivaram de riso, atraindo olhares dos outros clientes do sofisticado restaurante italiano. Pisquei para afastar as lágrimas, sentindo-me exposta enquanto o tecido molhado se agarrava ao meu corpo. 6 meses neste emprego, 6 meses de turnos duplos e pés doloridos, de memorizar harmonizações de vinho e aturar mãos atrevidas de clientes que achavam que uma boa gorjeta lhes dava direito a mais do que o serviço. Eu sinto muito, sussurrei, o pedido automático de desculpas escapando dos meus lábios antes que eu pudesse contê-lo. Era a isso que eles haviam me reduzido, a pedir desculpas pela crueldade deles. Minhas mãos tremeram ao me curvar para recolher o vidro estilhaçado, as bordas afiadas ameaçando cortar meus dedos. O restaurante havia silenciado, exceto pelo murmúrio baixo de testemunhas desconfortáveis e as risadinhas contínuas da mesa 7. Rebeca. Marcos, o gerente de salão, apareceu ao meu lado, a voz baixa. Vá se limpar. Eu resolvo isso. Assenti muda e recuei, agarrando minha bandeja de serviço contra o peito como um escudo. Enquanto me retirava em direção ao banheiro dos funcionários, peguei um movimento no canto do olho. Alguém observava de uma cabine sombreada no canto do fundo. É claro que eu o havia notado antes. O tipo de homem que comanda a atenção sem a buscar. Terno escuro, perfeitamente ajustado a ombros largos. Sem gravata, apenas o botão superior de uma camisa branca nítida desabotoado, revelando uma lasca de pele bronzeada. Ele estava sentado sozinho, um único copo de líquido âmbar intocado à sua frente, observando a sala com intensidade casual. O que mais me impressionou foram seus olhos, escuros e calculistas, sob sobrancelhas perfeitamente arqueadas. Eles não me haviam deixado a noite toda, seguindo-me enquanto eu me movia entre as mesas, fazendo-me atrapalhar jarras de água e quase derrubar uma bandeja de aperitivos. Havia algo predatório naquele olhar, algo que fazia minha pele arrepiar com a consciência. Agora, aqueles olhos estavam fixos na mesa 7, sua expressão ilegível na penumbra. Algo frio se instalou no meu estômago. Não medo, exatamente. Algo mais profundo, mais instintivo, como avistar uma onça pintada na floresta e saber que você já foi vista. No banheiro apertado dos funcionários, sequei minha camisa com papel toalha, o material grudando na minha pele em transparência embaraçosa. Meu reflexo me encarava, o rosto pálido corado de humilhação, o cabelo loiro caindo solto do coque prático, os olhos azuis marejados de lágrimas não derramadas. Aguenta firme, Becca, sussurrei para mim mesma. Você precisa deste emprego. A verdade pairava pesada sobre meu pescoço. Aluguel vencendo em 3 dias, uma geladeira contendo nada além de condimentos e uma caixa de leite pela metade, e as persistentes ligações de agências de cobrança sobre contas médicas que eu não podia pagar. Os tratamentos contra o câncer do meu pai, Tomás Vasconcelos,
Haviam drenado a pouca poupança que consegui juntar, servindo mesas desde que larguei a faculdade para cuidar dele. Agora ele se fora, deixando-me apenas dívidas e o eco vazio de um apartamento. Prendi o cabelo de volta em um coque apertado, joguei água fria no rosto e endireitei os ombros. Mais 6 horas no meu turno. Eu podia aguentar qualquer coisa por 6 horas. Quando saí, Marcos me encontrou com uma camisa limpa da caixa de achados e perdidos. Aqueles caras da 7 pagaram a conta e foram embora, ele disse, sem me encarar. Gorjeta gorda. A gerência não vai pedir para eles não voltarem, independentemente de como trataram a equipe. Assenti sem surpresa. Dinheiro falava alto no Magnífico e pessoas como eu apenas serviam no jantar. Troquei de roupa rapidamente e voltei ao salão, meu sorriso profissional colado no rosto, embora parecesse frágil nas bordas. A sala de jantar havia retomado seu burburinho normal de conversa e tilintar de talheres. A mesa 7 estava vazia agora, repleta de guardanapos amassados e pratos pela metade. Enquanto me aproximava para limpar, notei algo incomum. O homem de olhos escuros da cabine do canto também se fora. A noite se arrastou, minha humilhação se desvanecendo no ruído de fundo dos pés doloridos e dos cálculos mentais sobre quais contas eu poderia adiar mais uma semana. No horário de fechamento, eu estava no piloto automático, enrolando talheres em guardanapos para o serviço de amanhã, enquanto os outros garçons contavam suas gorjetas. Ei, Becca! Marcos apareceu ao meu lado, segurando um envelope. Alguém deixou isso para você. Franzindo a testa, peguei o envelope branco liso. Um cliente? Ele encolheu os ombros. O cara da cabine 19. A do canto? Meu pulso acelerou enquanto eu enfiava o dedo sob a aba. Dentro havia uma pilha de notas de R$100 novinhas. Mais dinheiro do que eu ganhava em 2 semanas. Que diabos é isso? Sussurrei, rapidamente guardando o dinheiro de volta no envelope ao ver Sofia, outra garçonete, observando com curiosidade. Tem um cartão, Marcos disse, apontando para um pequeno retângulo de papel cartão creme grosso que havia caído no balcão. Em elegante caligrafia preta, lia-se simplesmente: para a lavanderia. AV. Quem é AV? Perguntei, mas Marcos apenas encolheu os ombros novamente. Nunca o vi antes de hoje, mas quem quer que seja, ele pediu nosso uísque mais caro e não tocou nele. Deixou R$1.000 de gorjeta também. Olhei para o envelope na minha mão, a inquietação rastejando pela minha espinha. Era dinheiro demais para a lavagem a seco de uma camisa de uniforme barata. Muito demais. O que este estranho queria de mim? Lá fora, a noite de outubro estava fria. Um vento cortante varria os edifícios altos do centro financeiro de São Paulo. O restaurante ficava na área de negócios, em grande parte deserta àquela hora, exceto por algum funcionário de escritório atrasado, apressando-se em direção aos estacionamentos. Eu me dirigi para o ponto de ônibus a 3 quarteirões de distância, meus passos ecoando na calçada vazia. O peso do envelope na minha bolsa parecia aumentar a cada passo. O bom senso me dizia para devolvê-lo, que ninguém dava dinheiro sem esperar algo em troca. Mas outra voz, aquela que se lembrava da minha geladeira vazia e da notificação de despejo iminente, sussurrava que talvez, apenas talvez, este fosse o golpe de sorte de que eu precisava desesperadamente. O som de um motor potente ganhando vida me fez pular. Um Bentley preto com vidros fumê havia se afastado do meio-fio a meio quarteirão de distância. Eu nem o havia notado estacionado ali, o que parecia impossível, dado o quão fora do lugar tal luxo parecia naquela vizinhança depois de escurecer. Enquanto ele deslizava, vislumbrei o motorista. Porte robusto, cabelo rente, o volume inconfundível de um coldre de ombro sob o paletó.
Meu fôlego engasgou quando a janela traseira baixou ligeiramente, apenas o suficiente para revelar o perfil do homem da cabine 19. Nossos olhos se encontraram por um breve momento antes que a janela subisse novamente e o carro acelerasse suavemente, deixando-me sozinha sob o brilho áspero de um poste de luz. Eu não dormi naquela noite. O envelope ficou na minha bancada da cozinha enquanto eu caminhava pelo meu minúsculo apartamento, discutindo comigo mesma o que fazer com ele. Pela manhã, a necessidade venceu a cautela. Paguei meu aluguel e comprei mantimentos, prometendo a mim mesma que encontraria uma maneira de devolver o resto. Na noite seguinte, cheguei ao Magnífico e encontrei Marcos me esperando. Sua expressão estava invulgarmente grave. "Becca, tem alguém aqui para te ver", ele disse, a voz baixa, enquanto acenava em direção ao escritório do gerente. "Eu? Quem?" "Não sei, mas ele perguntou por você especificamente." Ele hesitou. "Ele está com o Sr. De Luca." Antônio Tone. De Luca, o proprietário do Magnífico, raramente punha os pés no restaurante, preferindo deixar as operações diárias para seus gerentes. Nos 6 meses em que trabalhei lá, eu o tinha visto exatamente 2 vezes. O pavor se instalou no meu estômago enquanto eu seguia Marcos até o escritório. Alguém havia me denunciado por aceitar aquele dinheiro? Eu estava prestes a ser demitida? Quando Marcos abriu a porta, congelei na soleira. Tony De Luca estava atrás de sua mesa, seu comportamento normalmente confiante e subjugado, mas era a outra figura na sala que capturou minha atenção. O homem da cabine 19, agora de pé na janela, com vista para o salão do restaurante. Ele se virou quando entrei, e na luz brilhante do teto, pude finalmente vê-lo claramente. Mais jovem do que eu pensara inicialmente, talvez no início dos 30, com pele morena clara e feições que pertenciam a uma pintura renascentista italiana. Mandíbula forte, nariz reto, lábios carnudos atualmente pressionados em uma linha séria. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado, mas ainda eram aqueles olhos que dominavam sua presença, castanhos escuros, quase pretos, emoldurados por cílios grossos que deveriam tê-lo suavizado, mas que de alguma forma apenas enfatizavam sua intensidade. "Senhorita Vasconcelos", ele disse, meu nome rolando em sua língua com o mais leve sotaque. "Obrigado por se juntar a nós." Engoli em seco, de repente muito consciente do meu uniforme amassado e dos sapatos gastos que eu não tive tempo de polir. "Sr. De Luca", eu consegui, acenando para meu chefe antes de me voltar, incerta para o estranho. "Senhor Alessandro Vitali", ele se apresentou, sem fazer menção de apertar minha mão. Em vez disso, ele me estudou com aquele mesmo foco perturbador que eu notara na noite anterior. "Acredito que tenha recebido minha mensagem, o envelope. A.V. Alessandro Vitali." "Sim", eu disse, a voz mal audível. "Obrigada, mas foi generoso demais. Eu quero devolver." "O que aconteceu ontem à noite?" Ele interrompeu suavemente. "Foi inaceitável." Piscou, confusa com a mudança de conversa. "Senhor?" "O incidente com aqueles homens." Sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. "O Sr. De Luca me garante que eles não serão mais bem-vindos a este estabelecimento." Olhei para meu chefe, que assentiu rapidamente, uma gota de suor visível em sua têmpora, apesar da temperatura fria do escritório. "Não é realmente necessário", comecei. "Essas coisas acontecem no ramo de serviços." "Não." A única palavra cortou o ar como uma lâmina. "Elas não acontecem. Não com você. Não mais." A confusão me inundou enquanto eu olhava entre Alessandro Vitali e meu chefe repentinamente deferente. O que estava acontecendo?
Por que este estranho rico se preocuparia com um incidente envolvendo uma garçonete que ele nunca havia conhecido? Eu não entendo, eu disse, encontrando minha voz. Senhor Vitali, agradeço sua preocupação, mas estou bem, de verdade. Algo brilhou em seu rosto. Diversão, talvez, ou surpresa por ser questionado. A senhorita compreendeu mal, senhorita Vasconcelos. Eu não estou perguntando se você está bem com isso. Estou-lhe informando o que será feito. Seu tom não deixava margem para argumentos. No entanto, algo em sua presunção acendeu um foco de desafio em mim. Eu passei a vida sendo empurrada pelas circunstâncias, pelos clientes, pelos cobradores de dívidas. Endireitei os ombros, olhando diretamente em seus olhos. Com todo o respeito, senhor, não cabe a você tomar essa decisão. A sala ficou em silêncio mortal. Os olhos do senhor David e Luca se arregalaram em alarme, e ele deu meio passo à frente como se quisesse se colocar fisicamente entre mim e Alessandro. Mas a expressão de Alessandro não escureceu de raiva como eu esperava. Em vez disso, seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso apreciativo que transformou suas feições severas, revelando uma covinha na bochecha esquerda que parecia totalmente em desacordo com sua presença intimidadora. Interessante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Então, mais alto, Tony, nos dê um momento. Não foi um pedido. O Sr. De Luca assentiu rapidamente e saiu, fechando a porta atrás de si, com um clique suave, que de alguma forma parecia o teto de um túmulo. Suprimi um arrepio, de repente consciente de como eu estava sozinha com aquele homem que aparentemente podia fazer meu chefe pular com apenas um olhar. Alessandro se moveu para a mesa, gesticulando para que eu me sentasse em uma das cadeiras à sua frente. Quando permaneci de pé, aquele quase sorriso apareceu de novo. Por favor, ele disse, a palavra suavizando seu comando em algo que soava como polidez. Sentei-me na beirada da cadeira, minhas mãos firmemente dobradas no colo para esconder seu tremor. A senhorita não é daqui, ele observou, tomando o assento à minha frente. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Contagem, Minas Gerais, originalmente, respondi, sem saber por que estava compartilhando aquele pequeno detalhe. Cidade pequena que você nunca ouviu falar. E o que a trouxe a São Paulo, Rebeca Vasconcelos? O jeito que ele disse meu nome, como se estivesse saboreando-o, enviou um arrepio involuntário pela minha espinha. Meu pai ficou doente. Eu disse simplesmente, não querendo desenterrar os detalhes dolorosos para um estranho. Vim para ficar com ele, para o tratamento no hospital sírio-libanês. Compreensão brilhou naqueles olhos escuros. E agora? Agora ele se foi. Eu disse, as palavras ainda cruas, mesmo depois de 6 meses. E eu ainda estou aqui. Alessandro assentiu uma vez, como se eu tivesse confirmado algo para ele. A senhorita trabalha em 2 empregos, este e turnos matinais na cafeteria da Avenida Paulista. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Em vez de responder, ele enfiou a mão dentro do paletó e tirou uma carteira de couro fina. Dela, ele tirou um cartão de visitas e o deslizou pela mesa para mim. Papel cartão preto com letras prateadas, gravado com um simples AV e um número de telefone. Nada mais. Eu tenho uma proposta para você, senhorita Vasconcelos. Sinos de alerta soaram na minha cabeça. Eu já tinha ouvido falar de propostas de homens ricos antes. Eu não sou esse tipo de garota, eu disse com firmeza, empurrando o cartão de volta para ele. Pela primeira vez, genuína surpresa registrou-se em seu rosto, seguido por algo que poderia ter sido ofensa. Eu não sou esse tipo de homem, ele respondeu, seu sotaque mais pronunciado em sua indignação. O calor subiu ao meu rosto. Me desculpe, eu apenas presumi. Estou lhe oferecendo um emprego, senhorita Vasconcelos.
Um legítimo. Eu pisquei. Um emprego? Fazendo o quê? Minha assistente pessoal saiu recentemente para licença maternidade. Preciso de alguém para substituí-la temporariamente. 6 meses, possivelmente mais. Mas eu não tenho nenhuma qualificação. Eu sou garçonete. Você é observadora, eficiente. Você lida com situações difíceis com graça. Seus olhos fixaram-se nos meus. E você precisa do dinheiro. A última afirmação atingiu como um tapa, lembrando-me de minha situação financeira precária. Ainda assim, a suspeita me roía. Por que eu? Existem milhares de candidatas qualificadas em São Paulo. Porque eu decidi que seria você. A simplicidade de sua resposta era de alguma forma mais perturbadora do que qualquer explicação elaborada teria sido. Ele não sentia a necessidade de justificar suas decisões para ninguém, muito menos para uma garçonete de Minas Gerais. O salário é de $50 mil por mês, mais benefícios. Um carro e motorista à sua disposição. Um apartamento no meu prédio, se desejar. Quase engasguei. 50 mil? Por mês? Sua expressão não mudou. Isso é insuficiente? Uma risada histérica borbulhou na minha garganta. Era mais do que eu ganhava em meio ano. Não, está ótimo. Bom, ele se levantou, abotoando o paletó com uma elegância casual que falava de uma vida inteira de privilégios. Você começa amanhã. Meu motorista a buscará às 7 horas. Espere, protestei, levantando-me rapidamente. Eu ainda não aceitei. Alessandro parou, estudando-me com aquele olhar penetrante que parecia ver através da minha pele até o desespero por baixo. Você ainda não aceitou? A pergunta pairou no ar entre nós, honesta de uma forma que desnudava a pretensão. Ambos sabíamos que eu não podia recusar. As contas médicas do meu pai, por si só. O que eu teria que fazer? Perguntei finalmente. Gerenciar minha agenda. Coordenar com minha equipe de segurança. Lidar com correspondência. Ele listou as tarefas como se fossem perfeitamente comuns, que justificassem um salário extraordinário. Nada além de suas capacidades. Algo não se encaixava. Homens como Alessandro Vitali não tiravam garçonetes aleatórias da obscuridade para posições de alto salário. Havia mais nesta história, mais que ele não estava me contando. Quem é você de verdade? Perguntei baixinho. Um fantasma daquele sorriso covinha apareceu de novo. Alguém que paga dívidas, senhorita Vasconcelos. Você virá a entender isso sobre mim. Que dívida? Nós nunca nos encontramos antes de ontem à noite. Alessandro se aproximou, perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de seu perfume. Algo caro e sutil, com notas de cedro e bergamota. Seu pai, ele disse calmamente. Tomás Vasconcelos. Ele era um bom homem. O chão pareceu ceder sob meus pés. Você conhecia meu pai? Tivemos negócios juntos há muitos anos. Ele me prestou um serviço que nunca paguei adequadamente. Seus olhos suavizaram. Quando reconheci a filha dele, soube que tinha minha chance de fazer o certo. Você me reconheceu? Sussurrei, a descrença me invadindo. Como? Você tem os olhos dele. Alessandro's olhar demorou no meu rosto. O mesmo tom de azul, determinado, honesto. Lágrimas picaram nos cantos dos meus olhos. Meu pai nunca havia mencionado conhecer alguém como Alessandro Vitali. Que tipo de negócio um professor de ciências do interior de Minas Gerais poderia ter tido com este homem claramente poderoso? Pense na minha oferta, Alessandro disse afastando-se, embora eu suspeite que já saiba sua resposta. Como que sob comando, a porta se abriu e o Sr. De Luca reapareceu, sua expressão cuidadosamente neutra. Alessandro, ele disse, com a deferência que se prestaria à realeza. Seu carro está esperando. Alessandro assentiu uma vez,
então virou aqueles olhos intensos de volta para mim. Até amanhã, senhorita Vasconcelos. Não foi uma pergunta. Depois que ele saiu, o escritório parecia mais vazio, como se ele tivesse levado todo o oxigênio consigo. O Sr. de Luca me observou com uma expressão ilegível. Becca, ele começou, a voz estranhamente gentil. Você sabe quem era aquele? Eu balancei a cabeça. Ele suspirou, esfregando a mão no rosto. Alessandro Vitali não é alguém a quem se diz não. O que quer que ele esteja lhe oferecendo, sugiro que aceite. Você parece ter medo dele, observei. Não medo, ele corrigiu cuidadosamente. Respeito. A família dele tem influência nesta cidade, o tipo que não sai nos jornais. Um arrepio percorreu minha espinha, enquanto a compreensão surgia. O terno caro. O motorista com o coldre de ombro. A maneira como meu chefe praticamente se curvou a ele. Ele é conectado, eu disse. O eufemismo pairou entre nós. Máfia? O senhor de Luca estremeceu com a palavra contundente. Famílias italianas antigas preferem interesses comerciais. Mas sim, os Vitali são uma força em São Paulo desde a época da Velha República. Alessandro é... Bem, digamos que ele é importante. Minha cabeça girou com esta nova informação. Eu havia recebido uma oferta de emprego de um homem que era aparentemente uma figura da máfia. Um homem que afirmava ter conhecido meu pai, rígido e cumpridor da lei. Nada disso fazia sentido. Tire a noite de folga, o Sr. de Luca disse, dando um tapinha desajeitado no meu ombro. Você tem muito o que considerar. Assenti entorpecida e peguei minhas coisas na sala dos funcionários, ignorando os olhares curiosos dos meus colegas de trabalho. Lá fora, o ar da noite estava cortante, um prenúncio do inverno brutal que se aproximava. Enquanto eu caminhava até o ponto de ônibus, minha mente fervilhava. Eu deveria recusar a oferta, ir embora, ligar para a polícia até, embora eu não tivesse certeza de que crime eu relataria. Receber uma oferta de emprego suspeitamente bem paga dificilmente parecia algo com que a Polícia Civil de São Paulo se importaria. Mas o pensamento de voltar aos turnos duplos intermináveis, de fugir dos cobradores e comer miojo no jantar toda a noite. E havia a memória do meu pai a considerar. Se Alessandro Vitali realmente o tinha conhecido, talvez fosse uma chance de aprender algo novo sobre o homem que eu achava conhecer completamente. Um carro preto e elegante parou ao meu lado, a janela do passageiro deslizando silenciosamente. O motorista, o mesmo homem de ombros largos que eu vislumbrara na noite anterior, me encarou impassível. Senhorita Vasconcelos, ele disse, a voz surpreendentemente gentil para alguém tão intimidador. O Sr. Vitali pensou que a senhorita gostaria de uma carona para casa. Hesitei, olhando para o veículo de luxo com cautela. Eu estou bem com o ônibus. Vai chover, o motorista observou, acenando para as nuvens escuras que se acumulavam. E o próximo 156 só passa em 30 minutos. Como ele sabia qual ônibus eu pegava? Antes que eu pudesse responder, pingos grossos de chuva começaram a respingar na calçada ao meu redor. Em segundos, eles se intensificaram em um aguaceiro que encharcou meu casaco fino. Com um suspiro resignado, abri a porta do carro e deslizei para o banco de couro macio, imediatamente envolvida pelo calor e pelo cheiro persistente do perfume de Alessandro. Obrigada, eu disse ao motorista enquanto ele se afastava suavemente do meio-fio. Marco, ele forneceu, encontrando meus olhos brevemente no espelho retrovisor. E é um prazer, senhorita Vasconcelos. Apenas Becca está ótimo. Marco assentiu, um pequeno sorriso tocando suas feições estoicas. O Sr. Vitali fala muito bem de você. Eu pisquei em surpresa. Ele mal me conhece. Ele é um bom juiz de caráter.
O carro deslizou pelas ruas chuvosas, a suspensão cara absorvendo cada solavanco. Através dos vidros fumê, observei a cidade se transformar da reluzente área de negócios para minha vizinhança consideravelmente menos glamourosa. Posso te perguntar uma coisa, Marco? Ele inclinou a cabeça ligeiramente, mantendo os olhos na estrada. Que tipo de homem é Alessandro Vitali? De verdade? Marco considerou isso por um longo momento. Leal, ele disse finalmente, para aqueles que o merecem. Justo, à sua maneira. Não é alguém que esquece nem uma gentileza, nem um desrespeito. Ele olhou para mim novamente no espelho, e não é alguém que faz ofertas levianamente. O carro parou na frente do meu prédio, um sobrado desgastado que já tinha visto dias melhores. Marco saiu e abriu minha porta antes que eu pudesse alcançar a maçaneta, segurando um guarda-chuva sobre mim enquanto me escoltava até a entrada. O Sr. Vitali enviará um carro às 7 da manhã, ele disse, aparentemente imperturbável pela chuva, encharcando seus ombros. Devo dizer a ele que estará pronta? Olhei para este homem que tão claramente acreditava que eu já havia tomado minha decisão. Talvez eu tivesse. Sim, eu disse finalmente. Eu estarei pronta. Marco assentiu uma vez, algo como aprovação passando em seus olhos. Boa noite, senhorita Vasconcelos. Durma bem. De volta ao meu apartamento apertado, afundei no meu sofá de segunda mão, o cartão de visitas de Alessandro apertado nos dedos. O papel cartão preto e elegante parecia absorver a luz fraca da minha única luminária. Eu havia acabado de concordar em trabalhar para um homem que era, por todas as indicações, profundamente envolvido com o crime organizado. Um homem que conhecia meu pai de alguma forma. Um homem que olhava para mim com uma intensidade que fazia minha pele queimar. O que eu havia feito? Meu telefone antigo, vibrou com um texto de um número desconhecido. Eu olhei para a tela, imaginando como ele havia conseguido meu número, então ri de mim mesma. Claro, Alessandro Vitali podia conseguir o número de telefone de uma garçonete. Ele provavelmente tinha todo o meu histórico de vida ao seu alcance. Em vez de me assustar, o pensamento trouxe um alívio estranho. Depois de meses sendo invisível, de lutar sozinha, alguém me via, mesmo que esse alguém fosse um homem perigoso com intenções obscuras. Eu respondi com um simples: até amanhã. Enquanto me preparava para dormir, a voz do meu pai ecoou na minha memória. Cuidado com as dívidas que você assume, Rebeca, minha filha. As mais perigosas são aquelas que você não sabe que está contraindo. Eu me perguntei, enquanto o sono finalmente me vencia, que dívida eu poderia estar contraindo agora, e o que Alessandro Vitali, em última análise, esperaria como pagamento. O carro chegou precisamente às 7h, nem um minuto antes, nem depois. Marco estava na minha porta, imaculado em seu terno preto, apesar da hora matinal, segurando um guarda-chuva contra a garoa persistente. Bom dia, senhorita Vasconcelos. Ele me cumprimentou, sua expressão profissionalmente neutra enquanto avaliava minha aparência. Eu havia agonizado sobre o que vestir, optando finalmente pela única roupa de negócios apropriada que eu possuía, uma saia lápis azul marinho e uma blusa creme que usei no funeral do meu pai, combinadas com saltos pretos sensatos. Meu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo elegante, e eu havia aplicado maquiagem mínima, visando o profissionalismo em vez do glamour. Isto é apropriado? Perguntei hesitantemente, enquanto Marco abria a porta do carro para mim. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. O Sr. Vitali aprecia pontualidade e preparo. A senhorita demonstrou ambos. Não era bem uma resposta, mas eu deslizei para o banco traseiro mesmo assim, agarrando minha bolsa de couro gasta como um bote salva-vidas.
Dirigimos para o norte, para longe da minha vizinhança, e em direção aos arranha-céus reluzentes do Itaim Bibi. As ruas molhadas pela chuva refletiam a luz do início da manhã, a cidade se transformando de suja em glamorosa a cada quarteirão. Posso perguntar para onde estamos indo? Arrisquei, após vários minutos de silêncio. Torre Vitale, Marco respondeu. O Sr. Vitale mantém escritórios no último andar e uma residência no nível da cobertura. Eu tinha visto o edifício de longe, uma elegante torre de vidro e aço com vista para a represa Guarapiranga. O tipo de lugar onde os condomínios começavam em milhões e o saguão provavelmente tinha flores frescas todos os dias. E é lá que vou trabalhar? No escritório dele? Principalmente, Marco confirmou, virando na Avenida Faria Lima. Embora sua posição possa exigir viagens às vezes. Viagens? Eu nunca tinha ido além de São Paulo desde que me mudei para cá. Nunca tinha sequer tido um passaporte. A perspectiva era simultaneamente aterrorizante e emocionante. Entramos em uma garagem de estacionamento subterrânea sob a torre, contornando a entrada pública para um elevador privado que exigia a impressão digital de Marco e um cartão-chave para acesso. Enquanto as portas se fechavam silenciosamente atrás de nós, peguei meu reflexo nas paredes espelhadas. Rosto pálido, olhos arregalados, a imagem da incerteza. O Sr. Vitale pode ser intenso, Marco disse de repente, seus olhos encontrando os meus nos reflexos. Mas ele é justo, lembre-se disso. Antes que eu pudesse responder, as portas do elevador se abriram diretamente em uma área de recepção que parecia algo saído de uma revista de arquitetura. Tetos altos, pisos de mármore e janelas do chão ao teto com vista para o lago. Uma mulher deslumbrante com pele cor de café e um corte bob elegante estava sentada atrás de uma mesa curva, digitando rapidamente em um teclado fino. "Bom dia, Marco", ela cumprimentou, seu sotaque britânico nítido e profissional. "Esta deve ser a senhorita Vasconcelos." "Beca", corrigi automaticamente, estendendo a mão. "Prazer em conhecê-la." "Zara Coure", ela forneceu seu aperto de mão firme. "Chefe de operações de segurança do Sr. Vitale. Estava ansiosa para conhecê-la." Chefe de segurança? Ela parecia mais uma executiva de moda, seu terno sob medida e brincos discretos exalando riqueza discreta. "O Sr. Vitale está esperando em seu escritório", Zara continuou, levantando-se de sua mesa. "Eu a levarei até ele." Caminhamos por um corredor ladeado pelo que pareciam ser obras de arte originais, peças que eu vagamente reconhecia da minha única aula de História da Arte na faculdade. Picassos e Monets, exibidos sem pretensão. Tão casualmente quanto a maioria das pessoas penduraria fotos de família. No final do corredor, Zara parou em frente a um conjunto de portas duplas e bateu uma vez antes de empurrá-las. "Rebeca Vasconcelos, senhor", ela anunciou, e então recuou para me permitir entrar. O escritório de Alessandro era um testemunho de poder disfarçado de minimalismo. Vastos janelões exibiam uma vista panorâmica de São Paulo, hoje cinza-aço sob o céu nublado. Uma mesa maciça de madeira escura dominava uma extremidade, enquanto uma área de estar com sofás de couro baixo ocupava a outra. As paredes continham apenas 3 itens: uma grande pintura abstrata em tons de carmesim e ouro, um mapa vintage de São Paulo e uma espada antiga montada em uma caixa de vidro. Alessandro estava de pé junto às janelas, de costas para mim, um telefone pressionado no ouvido. Ele usava outro terno impecavelmente adaptado, este cinza carvão. Sua postura irradiando energia controlada, mesmo na quietude. "É fato. Não me interessa quanto custa", ele disse ao telefone, seu italiano fluindo melodicamente.
Ocupatin. Ele encerrou a chamada e se virou, aqueles olhos intensos encontrando os meus imediatamente. Senhorita Vasconcelos, ele disse, guardando o telefone no bolso enquanto cruzava a sala em minha direção. Na hora certa. Eu sou pontual ao extremo, eu respondi, lutando contra a vontade de me mexer sob seu escrutínio. Aquele toque de um sorriso tocou seus lábios novamente. Uma qualidade valiosa. Ele gesticulou para a área de estar. Por favor, sente-se. Gostaria de café? Chá? Café, por favor. Preto. Ele assentiu em aprovação e apertou um botão em sua mesa. Em instantes, um jovem apareceu com uma bandeja contendo uma garrafa e 2 xícaras de porcelana tão delicadas que pareciam que poderiam se estilhaçar em minhas mãos desajeitadas. Enquanto o café era servido, Alessandro se acomodou na cadeira à minha frente, seus movimentos fluidos e precisos. Confio que Marco cuidou do seu conforto esta manhã. Sim, obrigada por enviar o carro. É seu agora, ele disse casualmente, levando sua xícara aos lábios. Marco será seu motorista principal, embora outros estejam disponíveis conforme necessário. Quase me engasguei com o café. Meu? Eu não posso aceitar. É um carro da empresa, ele interrompeu suavemente. Padrão para funcionários no seu nível. Nada mais. Meu nível. Como se eu tivesse conquistado esta posição por mérito, em vez de ser tirada aleatoriamente do chão de um restaurante. Sobre isso, eu disse, pousando minha xícara com cuidado. Eu ainda não entendo o que exatamente o senhor espera que eu faça. Eu não tenho experiência como assistente pessoal. Suas responsabilidades serão diretas inicialmente, Alessandro respondeu. Gerenciar minha agenda, coordenar com minha equipe, lidar com assuntos pessoais que exijam discrição. Ele me estudou por cima da borda da xícara. A senhorita é uma mulher inteligente, senhorita Vasconcelos. Aprenderá rapidamente. O elogio, proferido de forma tão objetiva, me pegou desprevenida. Obrigada, murmurei, mas eu ainda não entendo por que eu. O que eu disse sobre seu pai será explicado no devido tempo, ele finalizou, seu tom deixando claro que o assunto estava encerrado por enquanto. Hoje, Zara a familiarizará com nossos protocolos e sistemas de segurança. Amanhã, começaremos para valer. Eu queria pressioná-lo, exigir respostas sobre meu pai, mas algo em sua expressão alertou contra isso. Em vez disso, assenti. Tomando outro gole do que era possivelmente o melhor café que eu já havia provado. Há mais uma questão, Alessandro disse, estendendo a mão para dentro do paletó para tirar um envelope. Seu adiantamento. E o Hélio deslizou pela mesa de centro em minha direção. Eu o abri hesitantemente, encontrando um cheque de 100 mil reais, 2 meses de salário. Eu não ganhei isso ainda, protestei. Considere um bônus de assinatura para resolver quaisquer pendências. As contas médicas do meu pai. É claro que ele saberia sobre elas. Eu tomei a liberdade de mudar suas coisas para um apartamento neste edifício. Ele continuou, como se não tivesse acabado de me entregar uma pequena fortuna. O 27º andar. Pareceu prudente, dada sua nova posição, tê-la por perto. A raiva irrompeu de repente no meu peito. O senhor não tinha o direito de tomar essa decisão por mim. Pela primeira vez, vi surpresa registrar-se em seu rosto, rapidamente mascarada. Você prefere suas acomodações atuais? Não é a questão, eu disse, o calor subindo ao meu rosto. Você não pode simplesmente reorganizar minha vida sem perguntar. Eu sou sua funcionária, não sua posse. Algo perigoso brilhou em seus olhos. Não raiva, exatamente, mas uma frieza que fez minha pele arrepiar com um aviso. Na minha experiência, senhorita Vasconcelos, as pessoas geralmente apreciam ter seus problemas resolvidos. Não quando isso as faz se sentir impotentes, rebati, olhando diretamente em seus olhos,
apesar do ritmo acelerado do meu coração. Não quando isso vem com amarras que não foram esclarecidas. Alessandro se inclinou ligeiramente, um movimento sutil, mas de alguma forma ameaçador em sua intensidade. Deixe-me ser claro então. Estou lhe oferecendo a chance de começar do zero, deixar para trás a dívida e a luta, honrar a memória de seu pai, aceitando a ajuda que ele gostaria que você tivesse. Sua voz baixou. A única amarração, como você diz, é sua lealdade enquanto estiver sob meu emprego. Um silêncio pesado caiu entre nós, carregado de implicações não ditas. Eu senti que estava em uma encruzilhada, que o que quer que eu decidisse neste momento alteraria irrevogavelmente o curso da minha vida. Meu pai era um homem honesto, eu disse finalmente, minha voz mal audível. O que quer que ele tenha feito por você não foi ilegal. Ele não teria cruzado essa linha. A expressão de Alessandro suavizou-se minimamente. Seu pai salvou minha vida, senhorita Vasconcelos, com risco considerável para a própria. A respiração engasgou. O quê? Como? Antes que ele pudesse responder, uma batida forte nos interrompeu. Zara apareceu na porta, sua expressão apologética. Desculpe interromper, senhor, mas a situação Rossi exige sua atenção imediata. O rosto de Alessandro endureceu instantaneamente. Todos os vestígios de nossa conversa pessoal desapareceram por trás de uma máscara de autoridade fria. Claro. Ele se levantou suavemente. A senhorita Corey a levará ao seu escritório e iniciará sua orientação. Continuaremos nossa discussão mais tarde. Assim, eu fui dispensada, deixada com mais perguntas do que respostas, e um cheque que poderia mudar minha vida se eu estivesse disposta a aceitá-lo. Zara me levou a um escritório menor, mas ainda elegante, adjacente ao de Alessandro. Este será seu espaço de trabalho, ela explicou, gesticulando para a mesa elegante equipada com a mais recente tecnologia. A porta à sua direita conecta diretamente ao escritório do Sr. Vitali, para conveniência. E privacidade, observei, notando a falta de janelas na parede de conexão. Os lábios de Zara se curvaram em um sorriso conhecedor. O Sr. Vitali valoriza a discrição acima de tudo. Ela se sentou em uma cadeira em frente à minha mesa. Agora, vamos discutir os protocolos de segurança. Sua posição a coloca no círculo íntimo do Sr. Vitali, o que vem com certos riscos. Riscos? Repeti, embora pudesse adivinhar seu significado. O Sr. Vitali tem rivais de negócios, ela disse diplomaticamente. Pessoas que podem ver aqueles próximos a ele como alavanca. Sua segurança é agora uma prioridade para nossa equipe de segurança. A implicação era clara. Ao aceitar esta posição, eu estava entrando em um mundo perigoso, um onde garçonetes poderiam se tornar alvos, simplesmente por associação. É por isso que ele queria que eu me mudasse para o prédio, percebi, por segurança. Zara assentiu. O 27º andar é reservado para pessoal-chave. Meu apartamento fica do outro lado do corredor do seu. Marco está a 2 portas de distância. Uma gaiola dourada, então. Proteção que funcionava como vigilância. O resto do dia passou em um borrão de informações. Códigos de segurança, protocolos de emergência, sistemas de comunicação e uma introdução ao tablet elegante que serviria como minha principal ferramenta de trabalho. À tarde, minha cabeça girava com novos nomes e procedimentos. Já é o suficiente por hoje, Zara disse finalmente, verificando seu relógio. Marco a levará ao seu apartamento. Amanhã. 7h em ponto. E Marco apareceu como que convocado, sua expressão ilegível, enquanto me escoltava de volta ao elevador. Subimos em silêncio até o 27º andar, onde ele me levou a uma porta marcada como 200 e 703.
Seu cartão-chave acessará apenas este andar, o nível da garagem e o conjunto de escritórios. Ele explicou, entregando-me um cartão fino gravado com o logotipo Vitale. Por motivos de segurança, é claro, murmurei. Quando Marco abriu a porta do meu apartamento, congelei em descrença. O espaço à minha frente era maior do que todo o meu apartamento anterior. Uma planta de conceito aberto com tetos altos, janelas do chão ao teto e móveis que pareciam ter saído de uma revista de design. Isto não pode estar certo, sussurrei. O Sr. Vitale insistiu que a senhorita tivesse uma das unidades de canto, Marco disse, como se isso explicasse tudo. Seus pertences pessoais foram desembalados no quarto. Se precisar de alguma coisa, basta discar 9 no telefone da casa. Depois que ele saiu, vaguei pelo espaço em transe, arrastando os dedos sobre superfícies muito caras para nomear. No quarto, encontrei meus poucos pertences, as poucas fotos do meu pai, minha pequena coleção de livros bem gastos, minhas roupas penduradas em um armário maior do que minha antiga cozinha. O contraste era chocante. Minha vida simples transplantada para este luxo como uma erva daninha entre orquídeas. Na mesa de cabeceira havia uma pequena caixa com uma nota na caligrafia agora familiar, para emergências, AV. Dentro estava um smartphone elegante, já ativado e programado com alguns contatos. Alessandro, Zara, Marco e algo simplesmente rotulado como segurança. Enquanto eu estava sentada na beirada da cama absurdamente confortável, os eventos das últimas 24 horas desabaram sobre mim como uma onda. Eu havia passado de garçonete lutadora a assistente pessoal de um homem que era, por todas as indicações, profundamente enraizado no submundo do crime de São Paulo. Um homem que afirmava dever uma dívida de vida ao meu pai. Um homem cujos olhos escuros me seguiam com uma intensidade que beirava o possessivo. Meu telefone antigo, vibrou com um texto de Sofia. Onde você está? De Luca disse que você se demitiu. Olhei para a mensagem, sem saber como responder. Como eu poderia explicar o que havia acontecido quando eu mal entendia eu mesma? Antes que eu pudesse decidir, o novo telefone tocou com sua própria mensagem. Espero que o apartamento atenda às suas necessidades. Jantar, minha cobertura, $20. Temos muito a discutir. AV. Não um pedido, nem mesmo uma pergunta. Olhei para o relógio. 18h30. 90 minutos para me preparar para um jantar com Alessandro Vitale. Um jantar onde, presumivelmente, ele finalmente explicaria sua conexão com meu pai e o que exatamente ele esperava de mim em troca de sua generosidade. Tomei um banho rapidamente no banheiro luxuoso. Depois de me enrolar na toalha mais macia que eu já havia tocado, enfrentei o dilema do armário. Nada que eu possuía parecia apropriado para jantar com um homem como Alessandro. Como se antecipasse este problema, uma seção do armário continha roupas que eu nunca tinha visto antes. Peças de grife ainda com etiquetas, exatamente no meu tamanho. A presunção deveria ter me irritado, mas a exaustão havia amortecido minha indignação a uma pontada distante. Selecionei um vestido preto simples, que parecia o menos ostensivo das opções, combinado com saltos baixos em que eu realmente podia andar. Depois de secar o cabelo e aplicar maquiagem mínima, estudei meu reflexo criticamente. A mulher no espelho parecia uma estranha, alguém polida e arrumada, alguém que poderia pertencer ao mundo de Alessandro Vitale. Mas o medo em seus olhos azuis a denunciava. Precisamente às 19h55, uma batida suave anunciou a chegada de Marco para me escoltar até a cobertura. Enquanto o elevador privado subia para o último andar, respirei fundo para acalmar meu coração acelerado. O Sr. Vitale valoriza a honestidade, Marco disse de repente, quebrando nosso silêncio habitual, mesmo quando é desconfortável.
Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, as portas se abriram para um hall de entrada mais adequado a uma mansão do que a um apartamento. Alessandro estava esperando, tendo trocado seu terno de negócios por calças escuras e uma camisa branca nítida, aberta na gola. A elegância casual de sua vestimenta o tornava, de alguma forma, mais intimidador. Senhorita Vasconcelos, ele me cumprimentou, aqueles olhos escuros avaliando minha aparência com evidente apreço. Bem-vinda. Por favor, entre. Ao entrar no domínio privado de Alessandro Vitali, eu não conseguia afastar a sensação de que estava cruzando um limiar, do qual não haveria retorno. A cobertura de Alessandro era um estudo em riqueza discreta. Tetos altos, arte de qualidade de museu e vistas panorâmicas do horizonte de São Paulo, agora cintilando contra o céu noturno. No entanto, apesar de toda a sua grandiosidade, havia um calor inesperado no espaço. Móveis confortáveis, livros que mostravam sinais de terem sido realmente lidos, uma vitrola tocando suavemente o que parecia ser ópera italiana vintage. Parece surpresa, Alessandro observou, vendo-me absorver o ambiente. Eu esperava algo mais. Hesitei, sem saber como terminar, sem parecer crítica. Ostentoso, ele forneceu, aquele toque de um sorriso brincando em seus lábios. Frio, talvez? Assenti, estranhamente grata por sua percepção. Meus negócios exigem uma certa imagem pública, ele disse, conduzindo-me em direção a um espaçoso terraço fechado em vidro. Mas nos meus espaços privados, prefiro o conforto. Uma mesa havia sido posta para 2, velas tremeluzindo na brisa suave de aberturas escondidas. Além das paredes de vidro, as luzes de São Paulo se estendiam até o horizonte. A cidade se espalhava sob nós como uma tapeçaria de estrelas. É lindo, murmurei, atraída pela vista. A cidade mais bonita da América do Sul. Alessandro concordou, sua voz suavizando com afeto genuíno. Embora eu possa ser tendencioso. Você nasceu aqui? 3ª geração. Meu avô veio da Sicília em 1924. Ele puxou uma cadeira para mim. Por favor, sente-se. Eu tomei a liberdade de pedir o jantar. Como que sob comando, um homem em trajes de chefe apareceu com o primeiro prato. Pratos delicados de algo que parecia artístico demais para comer. Espero que não se importe. Alessandro continuou, sentando-se à minha frente. Paolo é meu chefe pessoal. Ele preparou algumas receitas de família esta noite. O chefe colocou os pratos à nossa frente com um floreio. Capesante com puré de cavolfiore e tartufo nero, ele anunciou, seu sotaque italiano grosso, mas melodioso. Vieiras com purê de couve-flor e trufa negra. Alessandro traduziu. Uma das minhas favoritas. Dei uma pequena mordida e mal reprimi um gemido de prazer. A vieira derreteu na minha língua, os sabores complexos e harmoniosos, de uma forma que eu nunca havia experimentado nos restaurantes de rede, que eram o limite da minha educação culinária. É incrível, admiti, dando outra mordida. Alessandro me observou com evidente satisfação antes de provar seu próprio prato. Comemos em silêncio surpreendentemente confortável por alguns minutos, a excelência da comida não exigindo comentários. Enquanto Paolo limpava nossos pratos e servia vinho em taças de cristal, reuni minha coragem para abordar as perguntas que fervilhavam na minha mente o dia todo. O senhor disse que meu pai salvou sua vida. Comecei, encontrando o olhar escuro de Alessandro através da luz de velas. Eu gostaria de saber como. Algo como respeito brilhou em seus olhos. Talvez aprovação pela minha franqueza. Ele tomou um gole medido de seu vinho, considerando sua resposta. Foi há 15 anos, ele disse finalmente. Eu tinha 22 anos, estava terminando a faculdade.
Meu pai me enviou para o interior de Minas Gerais a negócios. Negócios legítimos. Ele acrescentou, vendo minha expressão. Indústrias madeireiras. A família Vitali tem diversos interesses. Nem todos eles controversos. Assenti, encorajando-o a continuar. Eu estava voltando para São Paulo tarde da noite. Janeiro. Clima terrível. Meu carro bateu em uma placa de gelo negro em um trecho deserto da rodovia e saiu da estrada. Sua expressão escureceu com a memória. O carro capotou várias vezes por um barranco. Eu estava preso, sangrando, sem serviço de celular. Um arrepio percorreu-me enquanto eu começava a ver para onde essa história estava caminhando. E meu pai o encontrou. Alessandro assentiu. Tomás Vasconcelos estava voltando para casa depois de uma noite corrigindo provas. Ele avistou os destroços, escalou aquele barranco em uma nevasca e me tirou do carro momentos antes que pegasse fogo. Minha garganta apertou com a emoção. Parecia exatamente algo que meu pai faria. Arriscar sua vida por um estranho, sem hesitação. Ele me levou para a casa dele. Alessandro continuou. Sua casa, suponho. O hospital mais próximo ficava a 80 quilômetros e as estradas estavam intransitáveis. Ele limpou minhas feridas, engessou meu braço quebrado, cuidou de mim durante a noite para garantir que eu não entrasse em choque. Eu podia imaginar vividamente. Nossa pequena casa com suas janelas perpetuamente com correntes de ar. As mãos cuidadosas do meu pai, cuidando daquele jovem ferido. A paciência de professor dele enquanto monitorava os sinais vitais. Você tinha 17 anos então, Alessandro disse. Seus olhos estudando meu rosto como se procurassem vestígios da adolescente que eu tinha sido. Ausente em um torneio de debate, seu pai disse. Ele me mostrou seus troféus com tanto orgulho. Lágrimas picaram em meus olhos. Papai sempre foi meu maior defensor. Por que ele nunca mencionou o senhor? Perguntei. Ele não sabia quem eu era. Alessandro respondeu simplesmente. Eu lhe dei um nome falso. Quando os homens do meu pai vieram me buscar no dia seguinte, tenho certeza de que Tomás entendeu que algo não era o que parecia. Mas ele nunca fez perguntas. Ele simplesmente ajudou um estranho em necessidade, não esperando nada em troca. Sua voz se tornou mais suave, uma qualidade rara neste mundo. O chefe voltou com nosso prato principal, osso buco com risoto de açafrão. Mas eu mal notei a apresentação, absorvida pela história de Alessandro. Então, o senhor o rastreou mais tarde? Perguntei, depois que Paolo se retirou novamente. Eu tentei, Alessandro admitiu, mas discretamente, à distância. Seu pai tinha uma vida limpa, uma boa vida. Eu não queria complicá-la com minha presença. A implicação pairou entre nós. Naquela época, Alessandro estaria mais fundo nos negócios de sua família, o tipo de conexão que poderia manchar a reputação do meu pai como um professor respeitável. Então, em vez disso, o senhor observou de longe. Eu disse suavemente, a compreensão surgindo. E quando ele ficou doente, a mandíbula de Alessandro apertou quase imperceptivelmente. Eu não podia interferir diretamente. Ele era orgulhoso, seu pai. Ele teria recusado a ajuda de um estranho, especialmente um como eu. Mas me certifiquei de que os melhores especialistas estivessem sempre disponíveis para ele, que certas contas médicas desaparecessem. Minha mente correu de volta aos misteriosos ajustes de seguro que haviam reduzido algumas das contas hospitalares astronômicas do meu pai, ajustes que os administradores do hospital nunca conseguiram explicar satisfatoriamente. Aquilo foi o senhor, sussurrei. Ele inclinou a cabeça ligeiramente em reconhecimento. Foi muito pouco comparado ao que eu lhe devia. E agora o senhor está... O quê? Transferindo essa dívida para mim? Eu não consegui evitar a aspereza na minha voz. É disso que se trata este emprego? Pagar uma dívida a um homem morto?
A expressão de Alessandro endureceu, e eu imediatamente me arrependi do meu tom áspero. Mas em vez de raiva, sua resposta continha uma vulnerabilidade surpreendente. Quando eu a vi naquele restaurante, ele disse calmamente, sendo humilhada por aqueles homens que não eram dignos de respirar o mesmo ar que a filha de Tomás Vasconcelos, algo mudou em mim. Ele escolheu suas palavras com cuidado, como se estivesse navegando em território emocional desconhecido. Eu reconheci uma oportunidade de honrar uma dívida, sim, mas há mais nisso. Seus olhos fixaram-se nos meus com uma intensidade que me fez prender a respiração. Você demonstrou a mesma coragem de seu pai naquela noite, a mesma dignidade diante da crueldade. Isso me afetou. A admissão parecia custar-lhe algo. Uma rachadura na armadura de controle que ele vestia, tão sem esforço. Eu me peguei querendo estender a mão por cima da mesa, tocar a mão dele em tranquilidade, mas me contive. Então, este emprego é real? Perguntei em vez disso. Não é apenas caridade ou obrigação. A posição é genuína, ele confirmou, parecendo grato pela mudança para assuntos mais práticos. Minha assistente anterior, Cláudia, está de fato em licença maternidade. O salário é padrão para a posição dela. Suas funções serão exatamente como eu descrevi. O alívio me inundou, embora a incerteza ainda pairasse. E depois dos 6 meses, quando ela voltar? Algo ilegível brilhou em seus olhos. Nós reavaliaremos então. Talvez você descubra que tem talento para este trabalho. Ou talvez você tenha economizado o suficiente para buscar outras oportunidades. Terminar sua faculdade, talvez. O pensamento era tentador. Retornar à educação que eu havia abandonado para cuidar do meu pai. Construir um futuro nos meus próprios termos. Mas algo na expressão de Alessandro sugeria que ele não estava sendo totalmente franco. E quanto aos seus outros interesses comerciais? Perguntei cuidadosamente. Eu estarei envolvida neles também? O rosto de Alessandro se fechou como uma persiana. Minha assistente pessoal gerencia apenas meus assuntos legítimos, senhorita Vasconcelos. A senhorita não precisa se preocupar com outros assuntos. A distância criada por sua repentina formalidade era palpável. Um aviso, talvez, sobre limites que eu não deveria cruzar. Paolo reapareceu para limpar nossos pratos e servir a sobremesa, uma delicada panna cotta com frutas vermelhas frescas. Enquanto ele trabalhava, notei como ele mantinha os olhos desviados de Alessandro, seus movimentos eficientes, mas ansiosos. Todos ao redor de Alessandro pareciam existir em um estado de medo respeitoso. Todos, exceto eu, aparentemente. Quando ficamos sozinhos novamente, a maneira de Alessandro se suavizou. Eu a deixei desconfortável. Essa não era minha intenção. Ainda estou tentando entender onde me encaixo em tudo isso, admiti. Em um dia estou servindo bebidas, no outro estou jantando em uma cobertura com um homem que é essencialmente um estranho, mas de alguma forma conectado ao meu passado. É desorientador. Compreensível. Ele pegou a garrafa de vinho, enchendo minha taça com facilidade prática. Talvez devêssemos começar com coisas mais simples então. Fale-me sobre você, Rebeca Vasconcelos. O uso do meu primeiro nome, falado naquele leve sotaque, enviou um arrepio inesperado pela minha espinha. O que o senhor quer saber? O que você desejar compartilhar? Ele respondeu, sua postura relaxando ligeiramente. Seus sonhos, seus arrependimentos, a pessoa que você era antes que a vida intervisse. O convite para falar sobre mim, não como uma funcionária ou um caso de caridade, mas como uma pessoa digna de interesse, foi surpreendentemente tocante. Eu me peguei contando a ele sobre meus estudos abandonados em literatura, minha infância em Minas Gerais, os pequenos sonhos que eu havia deixado de lado quando a doença do meu pai consumiu nossas vidas. Alessandro ouviu com atenção genuína,
fazendo perguntas ponderadas que sugeriam que ele estava realmente engajado. Conforme a noite avançava, a formalidade entre nós se dissolveu gradualmente, substituída por algo que parecia quase amizade. Você é uma alma antiga, ele observou, enquanto eu descrevia meu amor por romances clássicos. Isso é raro em alguém da sua idade. Meu pai costumava dizer o mesmo. Eu respondi, surpresa com a facilidade com que eu podia falar de papai sem a habitual pontada de dor. Ele me encontrava lendo Austen debaixo das cobertas com uma lanterna e apenas balançava a cabeça. Alessandro sorriu, um sorriso real desta vez, não a versão guardada que eu havia visto antes. A expressão transformou seu rosto, suavizando as arestas de suas feições e revelando o jovem bonito sob o exterior intimidador. "O quê?" perguntei, constrangida sob seu olhar. "Você tem o sorriso dele", ele disse suavemente. "Quando você realmente quer, é o dele." A observação, tão pessoal, tão inesperada, trouxe um rubor às minhas bochechas. "Obrigada por me dizer isso", sussurrei. "É bom pensar que carrego algo dele comigo." Um silêncio confortável caiu entre nós, as luzes da cidade cintilando abaixo enquanto terminávamos nossa sobremesa. Enquanto Paolo limpava os pratos finais e se retirava discretamente, deixando uma garrafa de café em uma mesa lateral, percebi com surpresa que quase 3 horas haviam se passado. A noite havia voado de uma forma que eu não experimentava há anos. "Está ficando tarde", Alessandro disse, notando meu bocejo mal disfarçado. "Você deve descansar. Amanhã será um dia cheio." Ele me acompanhou até o elevador privado, sua mão pairando perto da minha cintura sem realmente me tocar, um gesto ao mesmo tempo protetor e respeitoso dos limites. "Obrigada pelo jantar", eu disse enquanto as portas do elevador se abriam, "e por me contar sobre meu pai." "Obrigado por ouvir", ele respondeu, seus olhos escuros estudando meu rosto, como se o estivessem memorizando. "Boa noite, Becca." De volta ao meu novo apartamento, chutei meus saltos e afundei no sofá de pelúcia, minha mente girando com tudo o que eu havia aprendido. A conexão entre Alessandro e meu pai parecia ao mesmo tempo reconfortante e preocupante, uma dívida genuína de gratidão, mas que havia me arrastado para um mundo que eu ainda não entendia completamente. Enquanto eu me preparava para dormir, meu telefone tocou com um texto de um número desconhecido. "Ele te contou como eles realmente se conheceram? Pergunte a ele sobre o dinheiro." Olhei para a mensagem enigmática, um arrepio percorrendo minha espinha. Quando tentei responder, a mensagem desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. O sono me iludiu naquela noite, meus sonhos cheios de estradas geladas e carros em chamas, e uma versão mais jovem de Alessandro Vitali olhando para mim com olhos que guardavam segredos ainda a serem revelados. A semana seguinte passou em um turbilhão de atividades, enquanto eu me estabelecia no meu novo papel. Os interesses comerciais de Alessandro eram de fato vastos e legítimos. Holdings imobiliárias, empresas de navegação, investimentos em tecnologia e fundações filantrópicas. Meus dias eram preenchidos com o agendamento de reuniões, a coordenação com sua equipe executiva e a aprendizagem gradual da complexa teia de seu império de negócios. O próprio Alessandro estava frequentemente ausente, desaparecendo por horas, ou às vezes dias inteiros, em negócios dos quais eu não tinha conhecimento. Quando presente, ele era invariavelmente educado, mas mantinha uma distância profissional que contrastava fortemente com a conexão pessoal que havíamos compartilhado durante nosso jantar. Foi após uma dessas ausências, quase 2 semanas após meu emprego, que tudo mudou. Eu estava trabalhando tarde no meu escritório, organizando a agenda de Alessandro
para uma próxima viagem a Nova York, quando Marco apareceu na minha porta, seu rosto geralmente impassível tenso. "Senhorita Vasconcelos", ele disse, a voz baixa e urgente. "O Sr. Vitali precisa de você. Agora." A viagem de elevador para o nível da garagem foi silenciosa, Marco irradiando uma energia contida que me deixou nervosa. Na área de estacionamento, um carro preto diferente esperava, maior do que o normal, com vidros tão escuros que pareciam opacos. "O que está acontecendo?" perguntei, enquanto Marco abria a porta traseira. "O Sr. Vitali explicará." Foi tudo o que ele disse, gesticulando para eu entrar. Alessandro estava sentado no canto mais distante do banco traseiro, sombras obscurecendo seu rosto. Enquanto meus olhos se ajustavam à penumbra, engasguei involuntariamente. Sua camisa branca estava manchada com o que só poderia ser sangue. Sua mão direita envolta em uma bandagem improvisada. "Alessandro", eu respirei, estendendo a mão instintivamente para ele. "O que aconteceu? Você está ferido?" "Não é meu sangue", ele disse, sua voz estranhamente calma. "Não na maioria." O carro se afastou da calçada, Marco dirigindo com uma mão, enquanto a outra repousava perto do que agora reconheci como uma arma no coldre sob o paletó. "Eu preciso da sua ajuda, Becca", Alessandro continuou, seus olhos encontrando os meus na escuridão. "Sem perguntas. Você pode fazer isso por mim?" Eu deveria ter ficado assustada, deveria ter exigido ser levada de volta para a torre, para o mundo seguro e legítimo em que eu havia sido cuidadosamente mantida. Em vez disso, me peguei assentindo, uma estranha calma se instalando em mim enquanto eu estendia a mão para a mão ferida dele. "Diga-me o que você precisa." O carro acelerou pelas ruas escuras de São Paulo, fazendo curvas com precisão prática que sugeria que Marco estava deliberadamente evitando as estradas principais. Alessandro me observou com uma intensidade que fazia minha pele arrepiar com a consciência. "Há um kit de primeiros socorros debaixo do assento", ele disse, sua voz controlada apesar da dor óbvia em que ele estava. Eu peguei o kit médico surpreendentemente completo e gentilmente desembrulhei o lenço ensopado de sangue de sua mão. O corte era profundo em sua palma, ainda escorrendo sangue, apesar do que parecia ser uma tentativa apressada de fechá-lo. "Isso precisa de pontos", eu disse, examinando a ferida na luz fraca. "Devíamos ir para um hospital." "Sem hospitais", Alessandro respondeu firmemente. "Não esta noite." Olhei para ele, perguntas queimando na minha língua, mas lembrei-me da minha promessa. Sem perguntas. Em vez disso, me concentrei em limpar a ferida da melhor maneira possível com os lenços antissépticos do kit. "Você já fez isso antes?" Alessandro perguntou enquanto eu trabalhava, observando minhas mãos com curiosidade. "Meu pai treinava o time de futebol de base", eu expliquei, aplicando pressão cuidadosamente para estancar o sangramento. "Eu cuidei de muitos joelhos ralados e lábios cortados ao longo dos anos." Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Ele a ensinou bem. Consegui fechar a ferida com bandagens borboleta e depois enrolei a mão dele em gaze limpa. Enquanto eu prendia o pedaço final de fita, os dedos de Alessandro se curvaram em torno dos meus, me segurando no lugar. "Obrigado", ele disse suavemente. Nossos olhos se encontraram no banco traseiro sombreado e algo elétrico passou entre nós. Uma corrente de compreensão, talvez, ou algo mais profundo. "A casa está segura, senhor", Marco anunciou, quebrando o momento enquanto ele puxava o carro por um portão ornamentado que se abriu automaticamente à nossa aproximação. Havíamos chegado ao que parecia ser uma grande propriedade nos arredores da cidade. Uma mansão extensa recuada da estrada, cercada por jardins bem cuidados e um muro alto. Câmeras de segurança rastrearam nosso movimento pela entrada sinuosa. "Onde estamos?"
Perguntei, incapaz de conter minha curiosidade por mais tempo. Minha casa de família. Alessandro respondeu, endireitando seu punho manchado de sangue enquanto o carro parava. Onde eu cresci. A porta da frente se abriu antes que a alcançássemos, revelando uma mulher de cabelos prateados em um vestido preto simples, seu rosto marcado pela idade e preocupação. Seus olhos se arregalaram ao ver a aparência de Alessandro, mas ela não disse nada, simplesmente se afastando para nos deixar entrar. Grazie, Sofia, Alessandro disse, beijando a bochecha da mulher com evidente afeto. E tudo pronto? Ela assentiu, seus olhos passando para mim com curiosidade não disfarçada. Sì, tutto pronto. E la ragazza? Esta é Rebeca Vasconcelos, Alessandro disse em português, colocando sua mão ilesa levemente na minha cintura. Ela está comigo. Algo na frase simples tinha peso além de seu significado literal, fazendo Sofia levantar uma sobrancelha antes de me dar um leve aceno de reconhecimento. O quarto de hóspedes está preparado, ela disse para mim, seu sotaque grosso, mas seu português claro. Se a senhorita me seguir, ela fica comigo, Alessandro interrompeu, seu tom não admitindo argumentos. Os olhos de Sofia se arregalaram minimamente, mas ela apenas assentiu novamente, como desejar. Trarei roupas limpas. Alessandro me conduziu pela mansão, um estudo de opulência do velho mundo, com pisos de mármore, móveis antigos e pinturas a óleo de homens de rosto severo que compartilhavam as feições fortes e o olhar penetrante de Alessandro. Retratos ancestrais, percebi, gerações de Vitales. Entramos no que parecia ser um escritório, suas paredes forradas de livros encadernados em couro e seu centro dominado por uma mesa maciça de mogno esculpido. Alessandro foi direto para um armário no canto, servindo-se de uma dose generosa de líquido âmbar antes de se virar para mim. Bebe? Eu balancei a cabeça. Acho que preciso de cabeça limpa agora. Ele assentiu, respeitando minha decisão, e bebeu o copo vazio de uma só vez. Você deve ter perguntas, ele disse, pousando o copo vazio. O senhor disse sem perguntas, lembrei-o. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Estou revisando os termos. Você ganhou respostas esta noite. O que aconteceu, Alessandro? Perguntei suavemente, minha preocupação genuína. De quem era aquele sangue na sua camisa? Ele me estudou por um longo momento, como se avaliasse se eu conseguiria lidar com a verdade. Há pessoas nesta cidade que desafiariam o que minha família construiu, ele disse finalmente. Pessoas que não entendem as regras de respeito, de território. E uma dessas pessoas o atacou? Sua expressão escureceu. Eles atacaram um negócio sob minha proteção, um restaurante no Bexiga. O proprietário pagou pela proteção da minha família por 30 anos, nunca perdeu um pagamento, nunca causou problemas. Pensei no magnífico e na deferência óbvia do Sr. De Luca a Alessandro. Um arranjo de proteção, então, o clássico estereótipo da máfia tornado real. Eles machucaram este dono de restaurante? Perguntei, tentando entender. Eles machucaram a filha dele, Alessandro corrigiu, sua voz endurecendo em aço. 19 anos. Em casa da faculdade para o fim de semana. Eles queriam enviar uma mensagem para mim através dos meus associados de negócios. O horror me invadiu. Ela vai se recuperar, ele disse sombriamente. E os responsáveis foram tratados. A implicação pairou pesada no ar entre nós. Eu deveria ter ficado assustada. Deveria ter corrido para a porta. Em vez disso, me peguei perguntando: como o senhor cortou a mão? Um brilho de surpresa cruzou suas feições, talvez pela natureza prática da minha pergunta, em vez de indignação moral. Vidro quebrado, ele disse depois de um momento. As coisas ficaram confusas. Assenti,
absorvendo esta informação com uma calma que deveria ter me perturbado. Por que me trazer aqui? Por que me envolver? Alessandro se inclinou para a frente, seus olhos escuros intensos. Porque eu precisava saber. Saber o quê? Se você fugiria, ele disse simplesmente. Se você veria a realidade de quem eu sou, do que eu faço, e se afastaria. A compreensão surgiu. Tipo, este era um teste. Eu só lhe mostrei o lado legítimo do meu negócio até agora. Mas essa não é a imagem completa de quem eu sou, Becca. Eu precisava saber se você poderia aceitar a verdade inteira. E se eu não pudesse? Perguntei, minha voz mal audível. Se eu fugisse? Algo perigoso brilhou em seus olhos. Eu a teria deixado ir. A instalaria em algum lugar longe de São Paulo, com dinheiro suficiente para começar do zero. Mas eu teria que garantir seu silêncio. Um arrepio percorreu minha espinha com a ameaça implícita. Mas, estranhamente, eu não estava com medo. Talvez eu devesse estar. Essa ainda é uma opção? Perguntei. Ir embora? A dor brilhou em suas feições, tão breve que quase perdi. Se é isso que você quer, sim. Apesar do que você possa pensar de mim agora, eu não tenho o hábito de forçar as pessoas a ficarem onde não desejam estar. Considerei suas palavras cuidadosamente, procurando em meu coração a resposta. A parte sensata de mim gritava para aceitar a oferta, para fugir o mais longe possível de Alessandro Vitali e seu mundo perigoso. Mas outra parte, uma parte que eu mal reconhecia, sussurrava que fugir significaria retornar à invisibilidade da minha vida antiga. Aqui, com ele, eu era vista, valorizada, protegida. Por que você realmente me escolheu? Perguntei, a pergunta que me assombrava desde aquela primeira noite. Não foi apenas por causa do meu pai, foi? O olhar de Alessandro era firme, inabalável. Desde o momento em que a vi naquele restaurante, sua graça sob a humilhação, sua força silenciosa, eu soube que você era excepcional. Quando percebi quem você era, de quem era filha, ele fez uma pausa, parecendo lutar com as palavras pela primeira vez, desde que o conheci. Pareceu destino. O senhor não me parece um homem que acredita em destino, observei. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Talvez não, mas eu acredito em reconhecer a oportunidade quando ela se apresenta. Alguém não corrompido por este mundo. Alguém que pudesse me ver. Não apenas o poder ou o dinheiro ou o medo que eu inspiro, mas a mim. Ele se inclinou para a frente, sua voz baixando. Você sabe como isso é raro, Becca. Ser vista por quem você realmente é? Eu sabia. Desde a morte do meu pai, eu tinha sido invisível. Apenas mais uma garçonete lutadora, anônima na vastidão da cidade, até que Alessandro olhou para mim com aqueles olhos escuros e perspicazes. Eu ainda não entendo totalmente o que você quer de mim, admiti. Agora? Apenas sua presença, ele disse, sua honestidade desarmante. Sua perspectiva, sua confiança, se puder dar. E no futuro, uma complexidade de emoções cruzou seu rosto. Desejo, hesitação, algo que poderia ter sido ternura. Isso depende de você, do que você quer. O ar entre nós estava carregado de possibilidades não ditas. Eu deveria ter ficado sobrecarregada, confusa com a rápida evolução do nosso relacionamento. Em vez disso, senti-me estranhamente lúcida, como se os eventos da noite tivessem queimado a pretensão e deixado apenas a verdade para trás. Eu quero entender seu mundo, eu disse finalmente. Tudo isso, não apenas as partes que você acha que eu consigo lhe dar. Surpresa se registrou em seus olhos, seguida pelo que parecia admiração. É um mundo perigoso, Becca. Uma vez que você entra totalmente nele, não há como voltar para a vida que você tinha antes.
Eu sei, eu disse suavemente. Mas acho que essa vida terminou no momento em que você entrou no Magnífico. Alessandro se levantou de sua cadeira e contornou a mesa lentamente, vindo parar na minha frente. Com dedos gentis, ele inclinou meu queixo para cima, forçando-me a encontrar seu olhar. Haveria regras, ele disse, a voz baixa e séria. Para sua proteção, para o bem de nós dois. Você precisaria confiar em mim, mesmo quando não entender minhas decisões. Eu posso tentar. Eu sussurrei. Algo suavizou em seus olhos. Isso é tudo o que eu posso pedir. Lentamente telegrafando suas intenções para me dar tempo de me afastar, ele abaixou o rosto para o meu. O beijo foi gentil no início, questionador, não exigente. Quando eu respondi, levantando minhas mãos para o peito dele, ele se aprofundou, tornando-se algo faminto e possessivo que fez meus joelhos fraquejarem com o desejo repentino. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com mais dificuldade, Alessandro encostou a testa na minha. Eu quis fazer isso desde o primeiro momento em que a vi, ele confessou. Sua voz rouca. Mesmo quando eu estava coberta de uísque, eu provoquei, tentando aliviar a intensidade do momento. Ele riu suavemente, o som vibrando em seu peito sob minhas palmas. Especialmente então, você parecia um anjo vingador, toda a dignidade ferida e força quieta. Uma batida na porta interrompeu o momento. Alessandro se endireitou, sua expressão rapidamente se compondo em sua máscara habitual de controle. Entre, ele chamou, embora não tenha se afastado de mim. Marco apareceu na porta, seu rosto profissionalmente em branco, apesar da cena que ele claramente havia interrompido. Senhor, seu pai está na linha. Ele diz que é urgente. Alessandro assentiu uma vez. Eu atendo aqui. Por hoje é só, Marco. Depois que Marco se retirou, Alessandro se virou para mim com uma expressão de arrependimento. O dever chama, ele disse, escovando uma mecha de cabelo do meu rosto com ternura inesperada. Continuaremos esta conversa amanhã. Eu vou cobrar isso, respondi, surpresa com minha própria ousadia. Seus olhos escureceram com algo que fez meu pulso acelerar. Eu estou contando com isso. Enquanto eu me preparava para sair do escritório, Alessandro pegou minha mão, puxando-me de volta para mais um beijo breve e feroz. Fique na casa esta noite, ele murmurou contra meus lábios, por segurança. Assenti, entendendo que os eventos da noite provavelmente me haviam tornado um alvo potencial também. Onde? Sofia a levará a um quarto, ele disse, soltando-me com relutância. Descanse. Amanhã começa um novo capítulo para nós dois. Naquela noite, deitada em um quarto de hóspedes mais luxuoso do que qualquer hotel que eu já tinha visto, refleti sobre a escolha irrevogável que parecia ter feito. Ao aceitar o mundo de Alessandro e seu beijo, eu havia pisado em um caminho muito diferente do que eu havia imaginado para mim. No entanto, estranhamente, não parecia errado. Talvez isso tivesse sido inevitável desde o momento em que Alessandro Vitali me viu de verdade, através do chão daquele restaurante. 6 meses depois, eu estava na varanda da cobertura de Alessandro, nossa cobertura agora, observando o pôr do sol de verão pintar o horizonte de São Paulo em tons de ouro e carmesim. Braços fortes envolveram minha cintura por trás e eu me inclinei contra o calor sólido de Alessandro. 1 centavo pelos seus pensamentos, ele murmurou, pressionando os lábios na curva do meu pescoço. Eu estava pensando na noite em que nos conhecemos, eu admiti, virando em seu abraço para encará-lo, quando aqueles homens jogaram as bebidas em mim. Uma sombra cruzou seu rosto com a memória. Eles se arrependeram profundamente dessa decisão, eu lhe asseguro. Levantei uma sobrancelha.
Você nunca me disse o que aconteceu com eles. Digamos apenas que eles aprenderam a importância de respeitar os trabalhadores de serviço. Ele respondeu com um sorriso perigoso que ainda fazia meu coração saltar. E as consequências de desrespeitar um Vitali. O sobrenome ainda me fazia hesitar às vezes. Não porque eu me arrependesse de tê-lo adotado 3 meses atrás em uma pequena cerimônia privada com vista para São Paulo, mas por causa do peso que carregava na cidade. Rebeca Vitali, esposa do homem mais poderoso de São Paulo, uma posição que vinha com privilégio e perigo. Algum arrependimento? Alessandro perguntou, lendo minha expressão com a percepção misteriosa que me havia atraído a ele desde o início. Eu considerei a pergunta honestamente. Os últimos meses foram um curso intensivo no mundo de Alessandro, os negócios legítimos e as operações sombrias que os sustentavam. Eu o observei mudar perfeitamente de amante dedicado para executor implacável. Vi tanto sua capacidade de ternura quanto sua brutalidade inabalável com aqueles que o desafiavam. Eu também vi sua lealdade à família, sua generosidade inesperada com aqueles sob sua proteção, seu compromisso inabalável com os códigos que governavam sua vida. Ele era um homem complexo, nem o monstro que os de fora poderiam pintar, nem o empresário asséptico que ele apresentava ao mundo legítimo. Nenhum arrependimento, eu disse finalmente, querendo dizer isso, embora eu ainda quisesse que você tivesse me contado antes sobre meu pai, sobre como ele realmente salvou você. A expressão de Alessandro suavizou. Eu não tinha certeza se você estava pronta para ouvir que seu pai estava trabalhando como contador para minha família quando encontrou aquelas discrepâncias, que ele arriscou tudo para avisar meu pai sobre o desvio de dinheiro que teria levado a uma investigação federal. Ele sempre teve um senso de honra exagerado, eu disse com um sorriso triste, pensando no homem que me criou, o professor de ciências que aparentemente trabalhava como contador da máfia para pagar as contas depois que minha mãe morreu. Uma vida secreta que eu nunca suspeitei. O mesmo vale para a filha dele, Alessandro observou, levantando minha mão para pressionar um beijo na aliança de casamento de platina no meu dedo, embora talvez com uma interpretação mais flexível do que é honroso. Eu ri suavemente. Acho que papai entenderia. Ele sempre disse que a verdadeira moralidade vem da lealdade àqueles que você ama, não de regras abstratas. Um homem sábio, Alessandro concordou. Eu gostaria de tê-lo conhecido melhor. Ele teria gostado de você, eu disse, surpreendendo-me com a certeza que sentia depois que ele superasse a história toda de chefe da máfia. Alessandro riu, o som me aquecendo por dentro. Seu pai salvou minha vida 2 vezes, sabia? Uma naquela estrada gelada e novamente com aquele aviso sobre os livros. Ao fazer isso, ele me deu o maior presente de todos. Seus olhos escuros fixaram-se nos meus com intensidade. Ele me deu você, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando a cidade no crepúsculo, eu estava no abraço do meu marido. E refleti sobre o caminho estranho que me havia levado até aqui. De garçonete invisível à esposa do homem mais temido e respeitado de São Paulo. De uma vida de desespero silencioso para uma de paixão perigosa. Eles jogaram uísque em uma garçonete para zombar dela, sem saber que ela estava destinada a se tornar a esposa de um chefe da máfia. A crueldade deles havia sido o catalisador para uma transformação que nenhum deles poderia ter imaginado. Muito menos eu. Os lábios de Alessandro encontraram os meus na escuridão que se adensava, seu beijo ainda possuindo o poder de me fazer esquecer tudo, exceto o calor entre nós. Vamos entrar, ele murmurou contra minha boca. A noite está apenas começando. Enquanto eu o seguia para dentro de nossa casa,
agradeci silenciosamente a qualquer reviravolta do destino que havia trazido Alessandro Vitali ao magnífico naquela noite. E qualquer coragem que me permitiu aceitar a vida perigosa e emocionante que ele ofereceu. Algumas escolhas parecem te prender apenas para se revelarem a chave para uma liberdade que você nunca soube que existia. Ao escolher Alessandro, ao escolher esta vida, eu finalmente encontrei meu lugar. Não como uma posse ou um troféu, mas como parceira igual de um homem que me viu exatamente como eu era, e me quis assim mesmo. No final, talvez esse fosse o maior poder de todos. E agora, prepare-se para o choque final. Você consegue imaginar que o pai de Rebeca estava envolvido nos negócios da família Vitali, trabalhando como contador? Deixe seu comentário sobre a reviravolta mais surpreendente desta história. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo capítulo desta saga perigosa e apaixonante.